pode ser esse mesmo, não estava usando aquela hora, não. Pode ser, não tem problema. Está tranquilo, queridos? Vocês estão bem? Hoje eu vou me esforçar para ser mais mansinho, viu? Vou me esforçar, né? Até porque realmente para mim a voz mais estável é essa daqui. Se eu suo muito, a garganta sofre. Mas é empolgação, irmãos, é difícil, a gente vai empolgando. Né? Tem gente que fala que eu sou aqueles carros que tem que esquentar o motor para chegar onde precisa chegar, né? Mas é bom demais falar de Jesus, né? Essa é a questão. A gente fala de Jesus, houve umas experiências, umas histórias tão bonitas, testemunhos tão maravilhosos, né? Estou aqui também olhando pessoas às quais tive o privilégio de pastorear, né? Tem um mundão ali também, que é fruto de milagre também, né? Amém, amém. Deus seja louvado. Me lembro bem, né, dos momentos de angústia do Minaldo, né? Estava entre a vida e a morte, né? Os médicos já tinham quase que já selado, não foi? Foi. E pela graça de Deus também através de uma unção, né? Por isso que eles, eu creio na unção de enfermos. Gente que fica assim, pastor, vai ungir, né? E tem um receio, né? Acha que a gente vai lá para sepultar a pessoa, né? Não, a Bíblia não diz que a unção de enfermos tem essa finalidade. A Bíblia diz que a unção de enfermos é para cura, é para restaurar, é para devolver a saúde. É claro que nós deixamos o caso nas mãos de Deus, porque Deus sabe se a cura vai proporcionar para ela uma oportunidade de dar um testemunho, não é? E glorificar o nome de Deus e fazer com que outros cresçam na fé, ou então Deus diz assim, não, a missão já está cumprida, né? Já pode descansar na presença, na minha presença, porque naquele dia Ele vai ressuscitar dentre os mortos, né? Eu sei que os desafios são grandes para todos nós, queridos, mas nós precisamos confiar e crer na benevolência divina, né? É bom você se encontrar com Jesus hoje nesta casa. É bom ver a casa repleta, né? Numa quarta-feira, né? Vendo o irmão Lindo também aí, o pioneiro, né? Esse aí é valente. Esse aí é cara bom, né? Já também tem uma história bonita aí na formação da igreja de onde eu vim, né? A igreja de Bandeirantes, né? Igreja de origem. Onde tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, né? Dentre as quais o próprio Everton também, né? Que eu conheci. Na época, realmente, quando o Marco falou assim, não, você conhece aquele camarada de cabeça branca que vai cantar? Eu nem lembrava que ele tinha cabelo branco. Eu lembro dele de cabelo preto, né? Pintadinho, né? Olhei e falei, rapaz, então Papai Noel mesmo, né? Mas é bonito, seu cabelo é show, viu? É show, viu? Está me lembrando uma Ancião de Dias lá de Daniel, né? Muito bom, queridos. Vamos abrir as Sagradas Escrituras, né? Vamos falar do amor de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra no capítulo 5 de Mateus. Muito bem. Queridos, hoje nós vamos trabalhar a temática que envolve o segredo da felicidade. Esse é um negócio que as pessoas procuram e naturalmente deveriam fazê-lo, né? Se não faz, tem alguma coisa errada, né? Devia estar meio perturbado as ideias, né? Se ele não procura por isso, ele ainda não entendeu o que isso significa, né? O que é felicidade, né? Então, todos nós, de alguma forma, buscamos a felicidade. Talvez o problema não seja o fim em si mesmo, mas o meio para se alcançar isso, né? De que forma nós alcançamos a felicidade? Este talvez seja o grande problema. O percurso que traçamos, que imaginamos que de alguma forma possa nos proporcionar esse fim. E que muitas vezes não é o fim em si mesmo. Às vezes nós confundimos a trajetória com a finalidade. Esse é um problema muito sério do ser humano. Por exemplo, alguns acreditam que felicidade é dinheiro, é ter dinheiro. Não é? Mas ter dinheiro não significa ser feliz.
Alguns acreditam que, atendendo os vários critérios da nossa carnalidade, nós vamos, de alguma forma, viver, a partir do prazer, a expectativa da felicidade. Quando nós estudamos nas Sagradas Escrituras, e aqui eis a razão por que escolhemos esse texto, observe que, a partir do verso 1, diz o texto: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Capítulo 5, bem como capítulo 6 e capítulo 7, são um conjunto de ensinamentos solenes sobre o que é discipulado, o que é cristianismo, o que é ser feliz. Eu digo mais, e aqui nós começamos a tentar romper com alguns paradigmas que nós estabelecemos acerca desse conceito, que na verdade já é uma busca trazida e alicerçada através da própria filosofia. Quando você faz um estudo da história da filosofia, e você vai passeando pela história da filosofia, você vai encontrando alguns conceitos que definem essa busca, de algum modo, a partir de conceitos, dentro da própria filosofia, que vão se desdobrando em escolas filosóficas. Essas escolas vão, por exemplo, nos apresentar a salvação a partir da perspectiva desses filósofos, como, por exemplo, Platão, que nos ensina sobre o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo da perfeição, da plenitude. Tão advogado que sustentou e ainda tem sustentado um equívoco acerca da condição do homem na morte. Porque Platão advogava que é necessário se desvencilhar dessa carcaça para que o espírito encontrasse ou encontre sua plenitude em um mundo ideal. E houve, portanto, uma ruptura, que nós vamos chamar de dicotomia. Esse é um perigo que, de alguma forma, talvez compreensível no pensamento de Platão, porque Platão não era um cristão. Platão sequer tinha noção da teologia judaica. Podemos justificar, portanto, a possibilidade de ele interpretar dessa maneira como sendo, de algum modo, respeitado, porque era o que ele tinha de conhecimento. Mas nós somos, de algum modo, indesculpáveis, porque nós temos a verdade. Platão buscava essa verdade, idealizava essa verdade. Então, a felicidade, a plenitude, a salvação para Platão é desencilhar-se do materialismo, desse mundo material, para viver um êxtase espiritual. Então, o espírito precisava se desencarnar para encontrar a sua realidade suprema. Pasmem, os nossos convidados que estão aqui presentes, mas essa não é a verdade ensinada pelas Sagradas Escrituras, mas que, apesar de não ser ensinada pelas Sagradas Escrituras, ainda encontra no cristianismo em grande parte,
uma grande aceitação, mas não é bíblica. Interessante isso, né? Eu não posso divagar sobre esse assunto, então cobre o pastor Marcos Meirelli que o façam por vocês aqui, tá certo, queridos? Mas eu quero provocar a curiosidade a fim de que vocês realmente investiguem sobre esse conceito. Bom, em contrapartida aparece um outro, discípulo de Platão, mas que contesta Platão e diz, não é? Não existe nada de animosidade na condição material. A matéria em si, ela não é ruim. E, de fato, a matéria em si não é ruim, queridos, porque foi Deus quem criou a matéria. Para que Deus criaria um processo na vida de Adão para que Adão pudesse evoluir usando a carne, se ele já poderia viver uma natureza espiritual independente da carne? É meio inconsistente quando a gente pensa no texto bíblico, não é? Esse negócio de ressurreição. Para que ressurreição? Se o Espírito já alcançou a sua plenitude. Mas a Bíblia fala de ressurreição. O que é ressurreição? A restauração da carne. Então, é paradoxal se nós entendermos que há uma dicotomia, uma diferenciação entre corpo e espírito que são independentes na sua realização, que o espírito é independente na sua realização suprema. Mas, enfim, queridos, a verdade é que no pensamento aristotélico encontramos uma certa sustentação que pode ser, do ponto de vista da filosofia, né, pode encontrar uma teologia mais condizente. Não é? Aristóteles estava mais perto da verdade do que Platão. Porque Aristóteles pensava, mesmo que de forma anacrônica e diferente de seu tempo e época, né, e contexto geográfico, mas ele pensava de uma forma muito parecida com o que a Bíblia apresenta para a gente. Eu não quero dizer que Aristóteles estivesse certo em tudo, mas ele estava mais perto da luz do que Platão. E Aristóteles ele vai dizer da chamada eudaimonia. O que é eudaimonia? Eudaimonia é aquilo que nós procuramos, o espírito verdadeiro, a felicidade. E essa felicidade, no pensamento aristotélico e na caminhada da filosofia, né, do pensamento grego, se pensava que a felicidade ela se dava por si mesmo e era aquilo que era vivido no ponto e não na constância. O que isso quer dizer? Já ouviram aquela frase? Existem momentos felizes, mas não existe felicidade. Né? Momentos felizes, mas não felicidade em si. Não é? Isso me faz lembrar de uma época que eu estava na fossa por causa de uma ex-namorada. Não sei se já aconteceu isso com você, né? Por um relacionamento. Eu acredito que todo mundo já passou por uma coisa assim, bem platônica, né? Já que falamos de Platão aqui, né? Bem frustrante, né? Eu me lembro que, em dada situação, eu fazia com frequência muito isso. É coisa de filósofo, né? Aí entrava no ônibus, às vezes não tinha lugar para ir, eu só ficava no ônibus refletindo, e rodava no ônibus, e eu dava minhas voltas. Aí o ônibus chegava no final, eu continuava no ônibus, conversava com o motorista, e disse, não, eu só estou dando uma volta. Né? Mas dessa vez eu fui no metrô. O metrô terminava ali no shopping, Minas Shopping, né? Na época, né? Já faz muito tempo. Né? Mas eu parei ali, saí do metrô, me assentei naquele banco da estação e eu, assentado, vi ali uma escrita de corretivo, certamente era um aluno do ensino médio, ou um aluno, né, que conseguia escrever alfabetizado, né? Imagino que fosse do ensino médio pelo conteúdo das palavras. Né? E aí, sentado eu li, ninguém poderá te fazer feliz sem o seu consentimento. Ou frasezinha de efeito para a época, irmãos. Aquilo mudou a minha vida. Eu me senti um outro homem, não é? E eu não vou deixar a mulher me dominar. Com todo respeito às mulheres. A verdade é que elas sempre arrumam um jeitinho de nos dominar. Mas sempre. E isso é muito bom, pelo menos com relação à minha esposa, né? Ela tem um jeito todo especial para conseguir conquistar seus objetivos comigo. E é bom quando a gente realiza, né? O ideal da mulher quando ela pensa na gente, né? A verdade, queridos, é que
De algum modo, essa frase ela tem sim sua força também nos dias de hoje. Ninguém pode te fazer infeliz sem o seu consentimento. Há pessoas que não conseguem perdoar, guardam mágoa, guardam rancor, se destroem por dentro. Essas são as maiores escravas do outro. Estão aprisionadas e não se dão conta. Tomam veneno esperando que o outro morra. Verdadeiramente enclausuradas em suas emoções, devastadas emocionalmente. São, portanto, infelizes. E escolheram estar assim. Como eu disse, eu lido com a medicina psicossomática. Minha área de atuação também envolve a psicologia. Né? E a gente lida com muitas demandas humanas. Ellen G. White, se eu não disse, repito, né? Ela diz que de cada 10 enfermidades, 9 são decorrentes da mente humana. Estão todas aqui. Ó. Com todo respeito à Flor, né? Permita-me fazer menção à questão do câncer, mas em muitos momentos, não quero dizer que tenha sido o caso, está aqui, ó, fique claro, tá? Mas muitas pessoas, elas têm câncer por causa de problemas emocionais. Queridos, o que afeta a mente afeta o corpo, o que afeta o corpo afeta a mente. Por isso nós falamos de psicossomática. É a relação entre mente e corpo. Por isso eu não posso acreditar em Platão. Então a gente tem que entender e compreender a vida de uma forma integral. Eu preciso pensar na felicidade compreendendo a minha totalidade existencial. Eu sou isso daqui. A gente tem um pensador que ele vai trabalhar muito isso, que envolve o chamado existencialismo. Né? Na verdade, existem vários pensadores dentro dessa corrente, né? Que a psicologia, de algum modo, também abraça, né? Mas você tem, dentro desse cabedal, né, de informação filosófica, exatamente essa ideia, né, da essência, da pré-essência. Não é? Heidegger, nome desse dito cujo, né? Ele vai dizer que a nossa essência ela tem que estar na vivência. Pré-essência é a presença, é o ser aqui. E de fato, não é? Eu sei que posso estar confundindo a cabeça de alguns, mas por favor, eu vou consertar lá na frente, né? Mas o que a gente precisa entender é que nós somos seres do presente. Nós não somos seres do passado e nem do futuro, porque o futuro sequer existe para nós. Futuro, na verdade, é uma ilusão, é uma possibilidade, não é nosso, porque nós só vivemos no presente, presente. Me lembro quando eu fazia atividade física, né? Eu gosto ainda, né, de artes marciais, desde menino gostava muito de Kung Fu, né? E aí, vez ou outra, eu fazia uns movimentos assim meio distonantes com o que o meu professor ensinava, e ele disse o seguinte: olha, você não está presente. Eu, como assim? Não, você está aqui, mas sua cabeça está na lua. Presente. A gente está presente e ausente, né? E não desfrutamos a temporalidade, o aqui e o agora. A gente pensa na conta de luz, na conta de água, né? A conta bancária, no relacionamento que talvez não esteja em andamento da forma como gostaríamos, mas não vivemos o aqui e o agora, e a única coisa que nós temos como posse é o aqui e agora. É tudo que temos. Já dizemos, né, que tem muita gente, e se diz, né, muito embora, claro que eu não posso concordar com tudo que é dito nesse sentido, né, de que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Então viva o presente para não ter nem depressão nem ansiedade. Não é? É claro que existem outras variáveis, né, nessa questão envolvendo essas demandas, mas é um fato, nós não vivemos como deveríamos viver. Não desfrutamos da presença.
Sabe, queridos, Jesus aqui está nos ensinando a entender o que é felicidade. Outra coisa interessante, eu achava que felicidade era um termo limite, o clímax, ou seja, o ápice, o topo da experiência existencial. Eu achava que era isso, eu descobri que não é. Então eu tinha dificuldade de entender pessoas que não eram cristãs, pessoas que sequer acreditavam em Deus. Eu tinha dificuldade de acreditar que essas pessoas eram felizes. Me enganei. Porque eu descobri que felicidade não é o topo. Felicidade não é o topo. Então é possível que pessoas que não têm Deus sejam felizes. A palavra feliz, né, quer dizer, vem do latim, né, quer dizer fértil. Aquela pessoa que tem uma vida fértil. Ora, tem muita pessoa bem-sucedida, tem uma vida fértil, está estabelecida no seu casamento, tem condições financeiras satisfatórias, não está vivendo naquele aperto que muitas vezes nós vivemos. Isso também não quer dizer que o fato de vivermos em aperto quer retratar a infelicidade, nem sempre quer dizer isso. Então, Jesus ele quer nos mostrar que existe algo além da chamada eudaimonia aristotélica. Não estou querendo dizer que Jesus estava contestando Aristóteles como se estivesse dialogando com Aristóteles, dizendo, Aristóteles está errado. Não, é porque esse pensamento começava a permear não apenas o pensamento grego, mas o próprio ponto de vista judaico. Não nos esqueçamos que o judaísmo também sofreu influência grega, né? Dominação grega. Não é? Então Jesus ele parte de um pressuposto que não é da filosofia, mas da própria teologia bíblica. E ele usa uma expressão que claro, né, construída a partir do hebraico, ou do aramaico, porque aqui Jesus está falando em aramaico. Jesus não está falando em grego aqui. O grego foi uma forma, uma das expressões usadas era a língua universal da época, o inglês da época, né? E coube aqui o evangelista trazer para a língua grega, mas Jesus falava em aramaico. A expressão aramaica é ashre. E o que é ashre? No grego, a expressão que a gente encontra aqui também não é eudaimonia, é makarios. E o que é makarios? Makarios, portanto, não é a felicidade aristotélica ou de outros pensamentos. Você tem uma outra expressão também, que é chamada ataraxia, imperturbabilidade, de outra escola filosófica, de muitas inclusive, os cínicos, os céticos, não é? Os epicureus, tantos outros. É bom também estarmos numa condição imperturbável, né? Você vai, eu falei de Kung Fu aqui, né? Mas você vê os monges budistas, né? Que vivem em estado de meditação e eles conseguem se manter num silêncio, numa serenidade que causa inveja para os cristãos. Concordam comigo? Causa inveja. Eles são disciplinados, altamente disciplinados. Se felicidade fosse isso, o monge budista seria salvo por isso. Mas não é. Então, afinal de contas, o que Jesus está querendo dizer aqui? Afinal de contas, qual é a situação dessas pessoas que se dizem felizes e que de fato são felizes, mas que ainda não experimentaram o clímax de sua plenitude, porque a plenitude é salvação. A única condição para que nós tenhamos salvação é o que Jesus nos apresenta aqui. E o que Jesus nos apresenta aqui? O Ashre, o Macarius. Pastor, desenrola, desembola, fala logo o que é esse trem. Né? Irmãos, de vez em quando a gente tem que dar uma de farmacêutico, né, e fazer leitura de bula de remédio. Né? Mas a gente chega onde precisa chegar. Entendeu? Eu vou primeiro ilustrar para depois usar a expressão que eu quero usar. Fechou? Por exemplo,
Certa vez, alguém conversando comigo, disse assim, não, eu sou feliz. Eu não creio na forma como você crê, eu nem aceito a forma como você aceita, na sua crença, mas eu sou feliz. Eu não preciso de Deus. E eu disse, você está certa a partir da sua perspectiva, mas permita-me apresentar uma outra perspectiva. Eu cuido de peixes, eu gosto de peixes, né? Então eu sou um aquarista. E aí, eu tenho diversos tipos de peixinhos. Um deles é a molinésia. A molinésia tem uma característica muito interessante. Ela consegue sobreviver em água salobra e até mesmo salgada, mas eu a tenho num aquário de água doce. Então vamos pegar a molinésia, que a vida toda viveu dentro de um aquário. Inicialmente vamos pensar num peixe beta, aquele que vive dentro desses aquarinhos, né? Redondos, não recomendo, né? Por sinal. Mas eles vivem nesses aquários. A vida toda daquele beta foi criada dentro daquele aquário. Ele foi bem alimentado, a temperatura da água adequada para ele, havia oxigenação, os parâmetros, né, da água atendiam sua necessidade. Aquele peixe vivia uma vida imperturbável, confortável. Vamos voltar para a molinésia, porque eu posso estender o ambiente, o beta não posso tanto, né? Mas, de repente, essa molinésia foi criada em situações muito parecidas, né? Dentro de um aquário, sendo bem alimentada, vivendo todo esse ambiente. Eu tiro a molinésia e agora coloco ela num lago. Ela vai olhar para o aquário da mesma forma que ela olhou? O aquário era a felicidade dela a vida toda. Mas um dia ela saiu de lá e descobriu que existia um ambiente muito mais amplo de possibilidades. E ali ela descobriu que há felicidade plena. Mas de repente a molinésia não quer mais um lago. Ela descobre o rio. Observe que no rio ela não vai ter mais o mesmo conforto que tinha no aquário, mas ela poderá explorar novos ambientes e conhecer um novo mundo. Essa molinésia consegue alcançar o mar. Vocês acham mesmo que a molinésia trocaria o mar pelo aquário? E onde está a felicidade? No aquário. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A pessoa era uma mulher, né? Você está no aquário. E eu consigo entender por que você se sente feliz nele. Mas Deus quer te oferecer um oceano de possibilidades. E sabe o que a gente chama, na linguagem bíblica, essa expressão? Beatitude. Por isso a felicidade não é o clímax, é beatitude. Na minha leitura aqui eu disse bem-aventurados, não é? Mas na verdade o texto quer dizer abençoado. Abençoado. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mais do que ser feliz é ser abençoado. A palavra ashirê, Macários, no grego Macários, quer dizer a felicidade dos deuses. Jesus quer te dar a felicidade de Deus. Isso é beatitude. Quando a gente fala de bênção na Bíblia, não é ter, mas é ser. Quando a gente fala de bênção na Bíblia, é a presença de Deus na nossa vida. Isso é beatitude. Observe que na narrativa do texto, Jesus vai dizer: abençoado é o humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há um contraste, um paradoxo. Jesus ele vai falar de perseguição, ele vai falar de choro, ele vai falar de injustiça, ele vai falar de sofrimento, mas você ainda vai ser abençoado.
o que levou homens e mulheres de Deus morrendo nas fogueiras, devoradas por animais ferozes, bestas ferozes, pais perdendo seus filhos, ensanguentados. Olhe para a vida dos discípulos, a história de cada um daqueles homens. Morreram de formas diversas, todas em nome de Jesus. Algumas dessas morriam cantando. Homens e mulheres de Deus que iluminavam as ruas de Roma como verdadeiras lamparinas sendo queimadas vivas. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Macários. É essa a essência da experiência do cristianismo. Queridos, eu queria tanto trabalhar mais com vocês esse texto, por isso eu vou deixá-lo para amanhã. Porque eu consegui ficar até a sexta aqui com vocês, e na sexta eu trabalho o tema que eu tinha pretendido para amanhã, fechou? Mas eu quero terminar esse texto aqui. Eu vou entrar nos detalhes do que representa ser humilde de espírito, do que representa chorar, do que representa clamar por justiça nesse texto. E você vai descobrir que cada uma das expressões aqui é um clamor pelo Espírito Santo na nossa vida. Amém. Hoje eu quero convidá-lo a olhar e contemplar a cruz do Calvário. Contemplar a felicidade de Cristo, mesmo no momento de dor. Qual foi o único momento em que Jesus experimentou a infelicidade? Foi quando ele sentiu a ausência do Pai. Meu Deus, por que me desamparaste? Ali foi o momento mais perturbador na vida de Jesus, porque a eternidade ele desfrutava com a presença do Pai. Querido, você nunca poderá ser essencialmente feliz considerando a beatitude, né? Se você não compreender o que é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo ele não pode ser um fardo para a sua vida. Ele não pode ser um caos de culpa, de terror, de desespero para você. Quando você vem à presença do Pai, você precisa se desvencilhar de todo fardo, de toda angústia. Quando você vem à presença de Jesus, é o que Jesus diz: vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Porque Jesus trazia multidões para junto de si, porque Jesus oferecia paz que excede a todo entendimento, beatitude. Por favor, queridos, de uma vez por todas, eu não consigo entender. É claro que eu também tenho as minhas vicissitudes, enfrento os meus problemas, eu também travo minhas batalhas. Vejo o outro, olho para a minha conta bancária, choro, que é a beleza, né? Mas eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência mendigar o pão. Em todos os momentos de prova pelos quais eu passei, eu clamei, eu chorei, eu supliquei, mas Deus estava lá, entregando o seu ombro para que eu pudesse recostar a minha cabeça. É desse Deus que eu prego hoje, com alegria no meu coração. É esse Deus que precisa transbordar em sua vida, oferecendo repouso à sua existência. Por favor, queridos, é esse Deus que oferta a você beatitude. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Entrega teus anseios, teu fardo. Se existe dor na tua alma, hoje Jesus quer curá-la. E hoje você pode dizer, em nome de Jesus: eu não sou apenas feliz, eu sou abençoado. Diga sempre no seu coração, mesmo quando não parecer tudo tão muito bem, creia que Deus é onipresente e Ele tem um prazer enorme de estar com você. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo. Deus amou você com amor inesgotável, ensandecido. Deus ama você.
Você é a coisa mais linda, a coisa mais linda, o ser mais lindo que Ele tem nesse mundo. Ele deu Jesus para você, porque Ele sabe que Jesus é a sua maior garantia para estar com Ele na eternidade. Você precisa sair daqui mais apaixonado por Jesus. Por favor, não me saia de forma diferente. E quando você entender quem é Jesus para você, você nunca mais quererá sair da igreja, mesmo diante das turbulências, mesmo diante das dificuldades, das picuinhas, dos conflitos, das brigas. Irmão, porque qualquer lugar que eu vejo gente, eu vejo esses problemas. Então, porque sair da igreja não resolve. Mas quando você descobre que você tem seu pai aqui, que cuida de você, que te ama, aí você olha e fala, sabe uma coisa? Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não desista da caminhada. Porque se com Deus é difícil, imagine sem Ele. Não desista da caminhada, queridos. Persevere, apesar da adversidade. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos fechados amanhã? Posso contar com vocês? Se eu pudesse falar para a vida aqui, você que vocês trabalham, vocês estão cansadinhos. Então vou deixar por aqui hoje, tá bom? Temos mais uma música? Por favor, meu querido. Acalma o teu coração na presença do Mestre. Encosta mesmo, chora. Se precisar desabafar, desabafa. Né? Por isso você tem que orar mais, irmãos. Lembra que eu falei? O maior pecado do cristão é não orar? E é. Não tenha comunhão com o Pai. Busca a presença. Não saia de casa pelo amor que você tem, espero que tenha, ao Senhor Jesus Cristo. Sem buscar a presença, sem se abastecer. Irmãos, é assim comigo. Quando eu saio da presença de Deus, eu me sinto uma porcaria de ser humano. Aquele dia parece que é o pior dia da minha vida. Então busque, porque você encontra. É o que está dito aqui. Confie nessa palavra, porque é a palavra de Deus, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, em meu íntimo ser, ser proteção e fortaleza contra o mal, habita em mim, possui todo ser. Habita em mim, Senhor, no próprio coração, a fim de que compreenda o teu divino amor na redenção. Na senda em que eu devo andar, que eu faça a luz brilhar aos peregrinos. Habita em mim, Senhor, na mente vem estar. Eu quero ser bondoso e firme no dever, sem orar,
Vem, Senhor. Você é a coisa mais linda que Deus tem. Saia com essa certeza no teu coração. Não importa o que você esteja passando nesse momento, creia de que há um Deus que ama você. Ele te ama tanto que está disposto e esteve disposto a pagar um preço. Então deixa Deus ser Deus na tua vida, querido. Tá bem? Vamos orar. Ó Santo de Israel, obrigado por essas palavras tão especiais que a tua palavra diz para nós. Amém. Senhor, eu particularmente saio daqui tão confortado de saber que eu tenho um amigo no meu Deus, a quem tantas vezes me segurou no colo quando eu precisava de abrigo e proteção. E me fez, em muitos momentos, passar por momentos e circunstâncias difíceis para entender o quanto sou amado por Ti. Pai querido, pode ser que nesta noite alguém esteja passando pela circunstância diversa da vida, a noite escura da alma. Não consegue ver um palmo à sua frente. Seu coração se encontra destroçado, angustiado. Por favor, Senhor, fale, sussurre ao ouvido deste teu filho hoje, dizendo: filhinho, eu cuido de você. Eu não desisti de você. Eu estou aqui para acolher você e levá-lo para a minha casa. Pai querido, por falar em casa, leve-nos para as nossas casas. Cuide de cada um de nós e de nossos familiares. Nos dê o vigor e a disposição para enfrentar a lida de amanhã. E que possamos, no final do dia, vir para este lugar, para a tua casa, nos encontrarmos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Olha para o teu irmão, diga para ele: você é abençoado. Você é abençoado.